Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Estamos na quinta noite dessa 7 semanas vencendo a ansiedade e a depressão. Amém? Vamos vencer mesmo. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Jacó partiu de Berseba, versículo 10, 28, e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Terrível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Pai, nós temos lido a tua boa e santa palavra. Eu peço a Ti que Tu venhas aplicá-la aos nossos corações nesta noite. Nós precisamos de mais do Senhor e clamamos no nome de Jesus. O coração ansioso não é fácil, é complicado, né? Quando a pessoa está ansioso assim dentro do coração, é algo que mexe demais com as nossas emoções, mexe muito mesmo. A gente fica com aquele coração preso, aquele coração temeroso, muitas vezes desanimado. Isso se chama ansiedade. Ansiedade. A pessoa está ansiosa por aquilo que ele espera, o que acha que pode esperar, mas nem sempre consegue encontrar um norte. Aqui nós vemos Jacó. Jacó estava no pior momento da sua vida. Ele era gêmeo de Esaú, seu irmão, nasceu junto, mas Esaú nasceu primeiro. Ele agarrou no calcanhar de Esaú e saíram os dois ao mesmo tempo, porém Esaú era o primogênito. Naquela época, ser o primogênito, a pessoa tinha uma responsabilidade maior do que dos seus irmãos. Porém, também tinha o dobro da herança, tinha uma série de vantagens. Na vida é assim, a gente tem aquilo que nos cobra e aquilo que nos devolve. O Jacó foi crescendo
muito amoroso, um pouco mais temente a Deus do que Esaú, e muito assim abençoado por sua mãe. Rebeca gostava muito do Jacó. Talvez não deveria ter gostado tanto assim, que ela vai levar o pai a ficar enganado pelo próprio filho. Esaú tinha a preferência do pai porque Esaú era um caçador e trazia as caças para o seu pai. E seu pai gostava de comer das caças de Esaú, mas o Esaú, ele estava longe daquele propósito de Deus. Ele se voltava para as mulheres, e principalmente mulheres que não tinham nada a ver com a sua família, pagãs. Era uma situação complicada. Certa feita, quando o Esaú chegou de uma caça, muita fome, o Jacó tinha preparado um guisado bom, cheiroso, que a mãe orientara para ele fazer, e ele enganou e tirou o direito da primogenitura. O dobro da herança lá na frente vai ser meu. Mas o Esaú foi muito relapso, trocou por um prato de guisado. E mais à frente tinha a coisa principal, que era a bênção do pai. E a bênção do pai era maior para o primogênito. E Rebeca vai induzi-lo a enganar o pai. E ele engana, e ele recebe a bênção do seu pai. A bênção de um pai é tão importante que ela vale mesmo quando é enganado. Vê o que é oração. A gente tem que tomar cuidado enquanto o pai, e a mãe também. Uma oração, olha a consequência, para o bem ou para o mal. As nossas palavras precisam ser muito vigiadas por nós. E quando Esaú chegou, a bênção tinha ido embora. O pai o abençoou, Isaac o abençoou, porém o Jacó tinha a bênção. Então Esaú resolveu matar o irmão. Só tinha os dois, nós vamos matar. O Jacó vai ficar muito angustiado. Ele vai ter que fugir. A mãe que o induzir aquilo vai ajudá-lo a fugir. Olha que situação. E com isso, o Jacó vai ficar 20 anos longe. Quando ele volta, ele não tem mais a mãe. Uma situação muito difícil. Mas quando ele estava indo embora, fugindo do irmão, com medo de ser morto, também triste por deixar a sua casa, por deixar os seus pais, ele tem uma ansiedade enorme ali. A mãe o manda junto à parentela dela, lá na Caldeia, mas ele pensa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quem que eu vou encontrar? Como eu posso saber que eu vou encontrar a família da minha mãe? E se encontrar a família, como é que eu vou poder conviver ali? Então a ansiedade era tremenda, e ele vai fugindo, e chega aqui, nesse lugar, no relento, né, indo para Berseba. Ele partiu de Berseba, indo para Arã. Ele chega, ele pega ali uma pedra, e deita ao relento, e faz um travesseiro. Você já dormiu usando uma pedra como travesseiro? Não deve ser nada bom, né? Imaginou? Mas não tinha outra coisa. No relento ali, aquele lugar normalmente é quente. Eu estava fazendo uma pesquisa, ele estava a 18 quilômetros, Betel ficava mais ou menos 18 quilômetros de Jerusalém, mas se você for a pé ou a cavalo, é longe. Então ele deve ter viajado aqui uns 3 ou 4 dias, e ele vai deitar abatido, ansioso, desanimado, coração tremendo, e ele vai dormir, e ali ele vai ter algo especial com Deus. Quando a gente está muito mal assim, é só Deus. Quando você se sentir ansioso, não tenta procurar outra ajuda senão a de Deus, e não vai dar certo. Deus é aquele que vence a ansiedade que está dentro do nosso coração. No momento maior de ansiedade para o Jacó,
ele vai ter uma noite diferente. E naquela noite, no seu encontro com Deus, ele vai vencer. Deixe a ansiedade para trás. É sobre isso que eu quero falar com base nesse texto. Ansiedade, ela precisa ser abandonada. Tem gente que é ansioso e parece que vai ficando cada vez mais ansioso. Em vez de melhorar, piora. E para a gente superar isso, a gente precisa chegar num ponto da vida que a gente precisa falar: chega, ansiedade, fique aí, eu vou seguir. Ele estava aqui, sem ânimo para seguir, ansioso, e ele vai se deitar ali, naquele lugar, vai tomar uma das pedras dali, vai usar como travesseiro, e vai deitar naquele lugar. E aquilo ali não ia dar certo para a sua vida. Ele tinha que seguir o seu caminho. O erro que cometeram, já cometeram. Quando você fizer uma coisa errada, peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas, mas siga em frente, que não tem jeito de mudar a história. Se desse para a gente voltar e mudar, a gente não erraria, mas já errou. Ele já tinha enganado o irmão, a situação é difícil, o que fazer? Ele precisava deixar aquela ansiedade terrível que ele tivera desde que ele saiu da sua casa. E nessa experiência, o Senhor vai falar com ele grandemente. Então, deixe a ansiedade para trás. Aqui no versículo 12, nós vemos que ele teve uma experiência com Deus. A gente deixa a ansiedade para trás, tendo uma experiência com Deus. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Olha, interessante o sonho. Ele estava dormindo de forma desconfortável, deitado sobre aquela pedra, e ele viu uma escada que vinha do céu para a terra. Olha o tamanho dessa escada. Quando ele estava no sonho, ele vai ver aquela escada. A Bíblia diz que o seu topo alcançava o céu, chegava até o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Subiam. Então aqui dá a entender que os anjos de Deus estavam ali com ele, né? Primeiro subiam, depois desceram, subiam e desciam. Então, a experiência com Deus é que vai mudar aquela situação. Ele não conseguia abandonar a sua própria ansiedade, que o destruía, mas ele vai deixá-la para trás, tendo uma experiência. Vendo uma escada até o céu, ele falou: olha, puxa vida, tem jeito de chegar no céu, tem jeito de chegar no céu. Deus está no céu, mas Ele não me deixou. Tem jeito de alcançar a solução para esse problema grave que ele passou. Ele estava deitado ao ansioso, mas aquela escada, Deus sempre tem uma escada para nós, amém? Se você estiver ansioso, se você observar bem, Deus coloca uma escada, Deus coloca um meio de escape, Deus traz a solução, Deus sempre vai fazer alguma coisa por nós. Você está precisando de uma ajuda? Se você olhar bem para o céu, de repente você vai ver uma escada descendo, e Deus está dizendo: olha, estão por aqui, olha, os meus anjos estão descendo e subindo, há uma escada para você, amém? Há uma saída para você. Você não está vencido, você não está vencido. Deixe a ansiedade para trás. No versículo 13, nós precisamos entender sobre a nossa fé. Veja aqui, crendo no Deus da história. Olha o versículo 13. Ao lado dele, de repente ele viu o Senhor que lhe disse, num sonho. O Senhor estava ali. Deus não coloca só uma escada e nos abandona, não. Deus se manifesta. Deus estava ali no sonho dizendo: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Naquele momento, o que Jacó precisava para vencer a ansiedade, ele precisava crer
no Deus da história. Nós não temos um Deus ocasional. Nós não temos um Deus que aparece de vez em quando, quem sabe Deus vai chegar. Não é assim. O nosso Deus, Ele tem uma história conosco. Ele está sempre perto. E nós temos uma história com Ele. Antes da fundação do mundo, antes de nos criar, Ele já tinha um propósito para nós. Ele já preparou Jesus para nos redimir antes da fundação do mundo. Olha o interesse desse Deus por nós. Então o nosso Deus está conosco, amém? Então naquela hora Deus chegou e falou assim: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da tua família, eu sou o Deus da tua história, aquela história, tudo aquilo que eu falei vai acontecer. Eu sou o Deus da história, essa terra onde você está vai ser tua, eu sou o Deus da história. Queridos, nós precisamos entender dessa maneira, Deus, Ele está na nossa história. Aquele Deus que você aceitou 30 anos atrás, Ele continua sendo o teu Deus, e Ele caminha com você. Ele caminhou com o teu avô, com o teu pai, caminha com você, vai caminhar com o teu filho, com o teu neto, com o teu bisneto. O nosso Deus é um Deus de história. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O nosso Deus se preocupa com a família, com a nossa história. Não é um Deus assim que vai nos deixando de qualquer maneira. Nós podemos até deitar ao relento, mas Ele está ali conosco. A situação pode estar grave, mas Ele está ali. E você vai deixar a ansiedade para trás, se você crê no Deus que está na tua história. Deus vai se manifestar agora? Vai. Por quê? Porque Ele se manifestou ontem, hoje vai manifestar-se amanhã. Ele é o Deus da nossa história. Que coisa linda na vida do Jacó. Deixe ansiedade para trás. No versículo 14 nós vemos assim, ó, acreditando nas promessas de Deus. Olha aqui o 14. Seus descendentes serão como o pó da terra. Olha que loucura, né? Se espalhando para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Israel está no mundo inteiro hoje, né? De vez em quando em guerra, de vez em sempre em guerra, né? Israel não pode ver o Irã na frente e vice-versa, que dá problema, né? Se aparecer Palestina, então é pior ainda. Mas Israel, é interessante essa promessa. O seu avô, a Sara não podia ter filho e teve. A mãe do Jacó não podia ter filho e teve. E a vida vai indo, vai caminhando. É impressionante. Tinha tudo para não acontecer nada e aconteceu tudo. Hoje nós temos uma nação de Israel espalhada pelo mundo, espalhada por aí. E através dessa nação Deus abençoou o mundo, fazendo nascer Jesus. E a promessa estava lá, para um homem deitado com a cabeça sobre uma pedra, sem nada, tinha nada. Se alguém passasse por ele, você já qualquer você, olha, eu sou um cara sem terra, eu sou sem família, eu sou sem nada, eu tenho só essa pedra aqui. Deixa essa ansiedade para trás. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar, Ele vai cumprir de verdade. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele é o Deus de promessa, mas Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Você não precisa ficar inseguro, o tempo todo pensando, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ganhar, vou perder? Você vai ganhar. Será que vai dar errado a minha vida? Vai dar certo a tua vida. Deixe essa ansiedade para trás e caminhe confiando no Senhor, especialmente em suas promessas. Amém? Deixe a ansiedade para trás. E nós vamos concluir essa palavra aqui do versículo 15, ó, vivenciando a presença abençoadora de Deus. Olha aqui,
estou com você, cuidarei de você. Olha Deus falando com um homem que tinha acabado de enganar o pai, o irmão e fugido. Mas ele tinha promessa. Aonde quer que vá, Deus falando, onde quer que você vá, eu vou cuidar de você. Deus cuida de você aqui dentro do templo, cuida lá na tua casa, cuida na viagem, cuida na escola, cuida na rua. Onde você estiver, você está debaixo do cuidado do Senhor. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu vou trazer, e eu trarei de volta a você essa terra. Demora 20 anos, ele volta, mas vai voltar. Ele vai encontrar a família, vai casar, vai ter um monte de filhos, mas vai voltar. A ansiedade era grande, mas quando ele vai chegar lá, ele vai encontrar alguém que ele vai se interessar muito, ele vai se casar até mais do que devia, mas vai se casar. Ele vai ter filhos, 11 ali, uma filha, e depois, mais à frente, mais um filho, o Benjamim. Isso aqui mostra que Deus não desiste de nós. Amém? Não precisa ficar ansioso com o futuro. Deus não desiste de você, não desistiu do Jacó. Jacó tinha errado, ele não desistiu. Mesmo que você tenha errado, ele não desiste de você. Ele não vai desistir de você. Ele vai caminhar com você. Ele vai te garantir vitória quando tudo parece o contrário. Ele continua. A presença de Deus é a melhor coisa que você tem neste mundo. Tudo pode estar ruim, difícil, mas Ele está presente. E Ele está dizendo, nessa noite, eu cheguei para abençoar você. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. De forma alguma farei isso. Eu não te abandono mesmo. Nós temos um Deus que não nos abandona. Mas pastor, ele estava lá sozinho. Estava sozinho? Não, estava com Deus. E Deus é mais. Deus é mais. E Ele faz coisas maravilhosas. Acredite nisso. Deixa essa ansiedade para trás. Confia no Senhor. Confia na sua ajuda. Nessa ajuda maravilhosa. Tenha experiência com Ele, creia que Ele está na tua história, acredite nas promessas que Ele te deu e vivencie a presença dEle, sinta a presença dEle e você poderá se sentir mais que vencedor. Deixe para trás essa ansiedade, amém? Vamos ficar de pé e nós vamos estar orando. Eu quero concluir lendo esses dois últimos versículos aqui, versículo 16 e 17. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, era apenas uma pedra que virou um travesseiro, agora vai virar um altar, e colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, casa de Deus, a palavra Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, você vai mudar o nome, é um viajante que muda o nome daquele lugar, porque ele vai chegar ali e vai entender, olha, Deus está aqui, Deus está aqui, então aqui é Betel, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, amém? E você está na casa de Deus, você está na Betel do Senhor, e você tem Deus consigo, e Deus está aqui para te abençoar, acredite nisso, deixe a ansiedade para trás. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Glória a Deus. Me levas pelo fogo.
Aleluia. curando todo o meu ser. Glória ao Senhor. Confio em ti, confio em ti. Confia nas promessas desse Deus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Pai querido, toca em cada vida aqui, Senhor. Tu conheces a ansiedade desses corações, ó Pai. E Tu és poderoso para abençoar essas vidas. Como fizeste com Jacó, se manifesta nesta noite. E traga solução para este mal que está no coração do Teu filho e da Tua filha. Tira toda ansiedade, tira todo o mal. E traga a vitória completa, a graça abençoadora. Haja-me, canta-me, randazaia. Toca em cada vida aqui, Senhor, com vitória, no nome de Jesus. Você que quer oração com imposição de mãos, vem aqui à frente. Os pastores e os presbíteros vão orar por você. Vem aqui receber oração. Creio que tu és a cura, creio que Aleluia. és tudo para mim. Pai, toca no Teu filho, com a Tua graça. Toca, Senhor, com a Tua unção. Traga vitória, me canta lá, me canta. Opera na sua vida, sua saúde. Creio que não há outro igual a Venha ti. graça, vitória. Venha Teu Jesus, socorro, eu preciso de Deixa no ti. nome de Jesus. Toca, me canta lá. Toca com a unção do céu. Toca com a Tua bênção, o Teu poder. Haja da Tua filha no seu lar. Abençoa a Tua filha, derrama a Tua graça. Ser com ela, seu marido, sua família. Venha trazer vitória. Venha trazer graça, unção. Haja, me canta lá, me no nome de Jesus. Vai tocando em cada vida, Senhor. Vai tocando, Senhor, em cada vida. Vai tocando em cada vida. Vai tocando com o Teu poder. Vai tirando a ansiedade e dando a vitória. Vai dando a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. A Tua bênção vai tocando. Toque em cada vida aqui, Senhor. Toque em cada vida, Senhor. Toque em cada vida. Vai sarando o enfermo. Vai curando. Liberta, meu Pai, as vidas. Liberta-me, canta-me. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta as vidas. Haja-me, canta lá. Receba o toque do Senhor. Receba vitória, graça. Receba no nome de Jesus. Amém?